Fala aí, ridólogos no meu mundão, tudo bem com vocês? Chegando em nosso sexto episódio para responder aquela pergunta que eu coloquei para quem me segue no Instagram e no TikTok, me siga lá, para respondermos hoje as seguintes perguntas. Para ser um bom leitor, é preciso fazer faculdade? Tem algum curso específico que me ensine a ser um bom leitor? Antes de mais nada, o que é um bom leitor? Um bom leitor, para mim, é aquele que cumpre 4 etapas ao longo de sua vida. Por exemplo, a primeira etapa é a etapa de corresponder às letras com os fonemas em uma determinada língua. Por exemplo, eu tenho a palavra amor. Vejam que a palavra amor ela possui 4 letras, mas também possui 4 fonemas. Em alguns casos específicos, eu posso ter 2 fonemas para uma letra, ou eu posso ter o contrário, 2 letras para um fonema. Só que, no caso da palavra amor, nós temos 4 letras e 4 fonemas, ou seja, eu posso corresponder os fonemas às letras. Eis a primeira etapa. Essa primeira etapa geralmente é aprendida quando a criança tem mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, ela está na alfabetização, antiga alfabetização, ou no primeiro ano do ensino fundamental, para quem é desse modelo educacional mais atual, ou quando a criança tem essa faixa de idade que eu apontei anteriormente, e o pai ou um professor contratado ensina a criança a fazer essa correspondência, no caso de uma educação mais homeschooling. A segunda etapa é a etapa em que o leitor junta as letras e os fonemas correspondentes para formar a palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra amor, que eu falei dela anteriormente. A palavra amor, ela possui 4 letras e 4 fonemas que se juntam para formar a palavra amor. O bom leitor, ele passa por essa segunda etapa, e também pode ser nesse processo de alfabetização, 6, 7 anos de idade. O leitor começa a juntar essas letras, juntar os fonemas e formar palavras, como no caso a palavra amor. A terceira etapa é a junção de palavras para formar uma frase. Essa frase pode ser o amor é lindo, uma frase em que eu atribuo ao sentimento uma qualidade positiva. Por exemplo, quando eu falo o amor é lindo, eu estou dando um destaque positivo à palavra amor. Logo, essa informação que eu consigo compreender, e essa é a nossa quarta etapa, para interpretar e compreender o sentido dessa frase. É uma frase denotativa, em que o sentido ele é claro para mim. Mas eu tenho situações em que não necessariamente o sentido fica claro para mim, pois a interpretação dessa frase não é literal. Por exemplo, o amor é cego. Como é que o amor, sendo um sentimento abstrato, pode ser cego? Pois o fato de ser cego é atribuído a um ser concreto, a um ser existente. Por exemplo, um ser humano ele pode ser cego do deficiente visual, mas um sentimento que é abstrato ele não pode ser cego. Logo, eu estou dando uma atribuição que não é literal a esse sentimento do amor. Em relação a fazer faculdade, uma faculdade de letras, uma faculdade que trabalha com a linguagem em si, ela não necessariamente vai te ensinar essas coisas. Você as aprende anteriormente para interpretar as palavras, para compreender o sentido que as palavras te apresentam. Mas ela pode ser um meio para te auxiliar a ter uma percepção sobre a sua leitura, a ter uma interpretação adequada ao que você está lendo. Então, fazer uma faculdade de letras, ela pode te ajudar a compreender aquelas questões da linguagem que muitas vezes não são muito claras a um leitor iniciante.
Por isso, ela é considerada um meio para atingir um determinado fim. Que fim seria esse? A compreensão perfeita de uma linguagem, de um enunciado, de uma sentença colocada dentro de uma situação. Então, antes de mais nada, você pode, claro, fazer essa interpretação, essa leitura sem fazer faculdade? Pode, sem dúvida. Uma faculdade de letras pode te ajudar? Pode, mas ela não necessariamente será um fim, ela será um meio para te auxiliar nessa situação. Então, a resposta é não. Eu não preciso fazer faculdade para ser um bom leitor. Eu posso aprender a ser um bom leitor lendo livros diferentes, eu posso aprender a ser um bom leitor utilizando o dicionário no caso de uma incompreensão de alguma palavra, para que dessa forma eu consiga compreender aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquele conteúdo de podcast que eu estou escutando, aquele telejornal que eu estou assistindo ao longo do meu dia, e assim compreender o que está acontecendo à minha volta. Beleza? Então, pessoal, curta, comenta, compartilha. Se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no nosso canal Vida de Leitor e nos seguir também em redes sociais. Estou no Instagram, eu estou no TikTok, sempre deixando um insight que nos permite melhorar o nosso nível de leitura. Tchau, tchau!